Janeiro Roxo é o mês da conscientização sobre a hanseníase. O mais importante que você precisa saber é que você não tem que ter medo ou vergonha ou ficar nervoso porque você acha que você pode ter a doença. Existe tratamento e quanto antes você for diagnosticado, menor o risco de você ter complicações. A informação triste é que o Brasil ocupa o segundo lugar em relação ao número de casos de hanseníase, ficando atrás somente da Índia. Quer saber mais? Quer saber tudo sobre a hanseníase? Fica aqui comigo. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Mas afinal, o que é a hanseníase? Ela é uma infecção crônica causada por uma bactéria, que é chamada Mycobacterium lepra ou bacilo de Hansen. Antigamente, ela era chamada de lepra e esse nome foi mudado por toda a questão de preconceito e estigma que a gente estava acostumado a ouvir. Vocês devem lembrar dos filmes que tinha aqueles leprosários, onde as pessoas que tinham esse diagnóstico eram todas segregadas e tinham que ficar juntinhas e os membros caíam e elas tinham várias lesões na pele, no rosto e andavam todas cobertas. A Bíblia fala muito disso porque a hanseníase está presente na humanidade há muito tempo, há mais de 2000 anos. E só em meados do século XX é que efetivamente a gente teve um tratamento. Mas vale a pena ressaltar aqui que hoje em dia nós temos tratamento e temos cura. E quando que você tem que achar, quando você tem que ter a suspeição de que você pode estar infectado por essa micobactéria? Existem muitas formas de manifestações da hanseníase, por isso que às vezes é tão difícil da gente conseguir fazer esse diagnóstico e alguns profissionais de saúde não estão muito acostumados, principalmente aqui nos grandes centros. Então, a gente suspeita que a pessoa possa estar infectada pelo bacilo de Hansen quando ela tem lesões na pele. Essas lesões podem ser bem vermelhas ou podem ser assim mais claras na sua pele e tem uma característica de que a sensibilidade é muito diminuída. Então, às vezes, a pessoa se queima ou tem alguns machucados porque vai perdendo a sensibilidade ali ao frio, ao calor, à dor. E a infecção também ocorre nos nervos periféricos. E o que ao longo do tempo isso vai acontecendo? A gente vai perdendo a força muscular, os músculos podem ficar um pouquinho atrofiados. Quando isso acontece nas pernas, a pessoa sente formigamento, fraqueza muscular, começa a tropeçar. Às vezes até para você segurar um copo é difícil e o copo cai. E aí os nervos vão ficando palpáveis mesmo, vão ficando assim bem mais grossos. E isso demora muito tempo, às vezes pode levar 10 anos para essas manifestações acontecerem e elas vão aparecendo gradativamente, às vezes a pessoa tem dificuldade de perceber. É por isso que quando você vai no médico, você tem que falar exatamente tudo o que está acontecendo e a gente também tem que saber o que perguntar. Vou contar aqui no final um caso, porque recentemente eu tive um paciente com suspeita de Hansen no consultório. Outros sinais característicos de possível infecção por hanseníase é a perda de sobrancelhas, que a gente chama de madarose, e o espessamento aqui dos lobos da orelha. Ficam bem espessados mesmo, é possível, quando o paciente entra, você já olha e você já suspeita desse diagnóstico. E ao longo do tempo, se essa pessoa não é diagnosticada, o que vai acontecendo? Como ela vai perdendo a sensibilidade, ela começa a se machucar e isso pode levar até perda funcional. É por isso que nos filmes tinha assim, caiu o dedo, caiu o nariz, caiu os dedos dos pés, porque vai tendo essa atrofia pela questão neurológica, né, de acometimento desses nervos e leva a questões como perda funcional e que são irreversíveis. É por isso que eu falo que esse diagnóstico tem que ser feito o quanto antes, porque aí a gente vai prevenir as complicações. Outro ponto importante da anamnese, nos casos de suspeita, é você saber aonde é que esse paciente morou, né? Se ele mora, por exemplo, veio aqui para o Rio,
onde que você passou a infância, onde que você viveu nos últimos 10 anos, 20 anos. Por quê? Porque a hanseníase é mais comum, ela é mais prevalente no norte e nordeste do país. Não que não possa acontecer nos outros lugares. Mas, por exemplo, o meu paciente, quando eu perguntei para ele, ele me disse que o irmão dele já tinha sido diagnosticado com hanseníase. Então é muito importante essa questão de conversar e saber dos fatores epidemiológicos para o diagnóstico das infecções. O diagnóstico é muito simples, é basicamente clínico, é isso tudo, é examinar a pessoa, é fazer esses testes de sensibilidade. Alguns pacientes vão queixar de alterações oculares também, como coceira, e o olho fica meio embaçado, o nariz fica sangrando e fica congesto. Na verdade, esse meu paciente do consultório, ele primeiro procurou um otorrino, dizendo que estava com sangramento nasal. Vejam só, e terminou em mim na infectologia. Existem alguns testes que a gente pode fazer, alguns testes laboratoriais, como a pesquisa desses bacilos, chama-se baciloscopia, ali na pele, ou às vezes até a gente tem que fazer algum tipo de biópsia nas lesões, porque algumas dessas lesões têm muito pouca bactéria, e aí a gente não consegue achar e a gente precisa de um diagnóstico confirmatório, mas só realmente a parte clínica já fecha muito o diagnóstico. Essa infecção tem tratamento, é um tratamento que pode durar de 6 a 12 meses, dependendo do tipo. Existem várias classificações que depois de realizado o diagnóstico a gente faz. Ele é todo distribuído pelo SUS, pelo posto de saúde, então se você quiser comprar esse tratamento você não consegue, você tem que ser notificado, isso é uma doença de notificação compulsória, é por isso que a gente consegue ter os dados todos do Brasil. Você tem um atendimento gratuito e a disponibilização das medicações pelo Sistema Único de Saúde com cura. Só que se você esperou muito tempo para fazer esse diagnóstico, você pode ter sequelas e às vezes elas realmente ficam. Então, se você tem lesões muito extensas, às vezes elas demoram muito para regredir, isso não quer dizer que você ainda continue transmitindo. E quando você tem alguma perda funcional, isso também só com fisioterapia, ou às vezes a gente precisa fazer algumas cirurgias reconstrutoras. Mas quando diagnosticada no início, você fica curado sem sequela alguma. O que gera ainda muito medo e muito nervosismo é a questão da transmissão da hanseníase. Ela é transmitida por gotículas. Então, quando você fala, quando você canta, quando você grita, quando você espirra ou tosse, aquelas microgotículas que saem do seu trato respiratório superior e aqui da boca. A questão toda é que você precisa de um contato íntimo e persistente para ser acometido pela hanseníase. Não é porque você teve um contato eventual que você vai pegar. E é por isso que eu acho que as pessoas ficam nervosas e existe a questão do preconceito em relação a essa doença. Então, se por acaso você teve algum contato esporádico com alguém que foi diagnosticado com hanseníase, você não precisa ficar desesperado que você não vá pegar. E mesmo se você teve um contato íntimo com alguém, isso não quer dizer que você vai ter a forma grave ou realmente adquirir a infecção. Isso são questões imunológicas que são específicas de cada pessoa, mas quando a gente faz o diagnóstico, a gente avalia todos os contactantes íntimos para ver se não tem mais alguém infectado que precise de tratamento. Vou contar para você um caso que aconteceu recentemente no consultório, verídico. Um paciente chegou lá muito nervoso, que veio encaminhado de um otorrino, onde ele procurou o otorrino principalmente porque ele estava com sangramento nasal e com o nariz muito ressecado, muito entupido. E aí o otorrino o examinou e me encaminhou. Veio encaminhado com um parecer solicitado,
mas ele não explicou exatamente o que ele queria. E aí, conversando com o paciente, na verdade, assim que ele chegou, eu já sabia o que ele tinha. Ele tinha umas nodulações nas orelhas muito característico de hanseníase. E aí, ao examiná-lo, ao conversar, eu notei várias manchas e várias lesões, muito nas mãos e nas pernas. E ele tinha a sensibilidade diminuída em todos os membros e já tinha até um dedo mais atrofiado por conta de alterações dos nervos periféricos. E eu não tinha outro diagnóstico para ele. E eu fiquei ali meio tentando entender como é que eu ia perguntar, como é que eu ia falar, e aí eu resolvi, ele veio do Nordeste, eu resolvi perguntar se alguém na família dele já tinha tido o diagnóstico de hanseníase. E aí ele me olhou assim, tipo, como é que você sabe? Aí ele falou, o meu irmão teve hanseníase, mas há muito tempo atrás, há muito tempo que eu não moro com ele, há mais de 10 anos. Mas provavelmente estava ali todo mundo ou algumas pessoas da família infectadas. E aí eu não consegui entender se o otorrino me encaminhou ele realmente porque ele achou que era hanseníase ou ele trouxe uns exames que tinha, enfim, uma questão de solicitação de sorologia para um outro vírus e aí tinha dado um IgG positivo e ele estava nervoso com aquilo. Mas, enfim, eu consegui fazer um diagnóstico clínico de hanseníase, encaminhei ele para o posto de saúde com a notificação, com tudo direitinho e estou esperando ele voltar para a gente ver e acompanhar o tratamento. Provavelmente esse paciente foi infectado lá há mais de 10 anos atrás com contato íntimo, domiciliar com o irmão. Por exemplo, eu não estou nervosa que eu entrei em contato com ele, eu examinei e tudo, eu sei que eu não vou pegar hanseníase dessa maneira. Depois você higieniza as mãos e tudo. E foi um contato muito rápido. Então, isso a gente não precisa ficar nervoso achando que vai pegar hanseníase a qualquer momento porque você teve um contato esporádico com alguém. Realmente você precisa de um contato íntimo prolongado. E o mais importante é que esse paciente vai fazer o tratamento e vai ficar curado. Provavelmente alguma das manifestações neurológicas que ele tem a gente não vai conseguir resolver totalmente, mas pelo menos a gente vai parar o processo. Deixa aqui um comentário se você conhece, se você teve contato com alguém que teve ou tratou hanseníase. Obrigada e até a próxima!